Olá, Cris, tudo bem? Aqui com vocês, Alverlene Figueiredo. Estamos aqui nesse projeto chamado Onda que Balo, trazendo a palavra, levando a palavra até aquele que passa correndo possa ouvir, amém? Eu quero falar hoje sobre Lucas capítulo 5, que me chamou a atenção, um versículo que me chamou muita atenção. Quando Jesus estava no processo de ensinar, no processo de andar e pregando no seu caminho, e ali quando ele estava pregando, apareceu alguns homens com um paralítico numa maca, né? E ali eles descem aquele paralítico no recinto onde Jesus estava, porque não tinha como entrar. Então a maneira que eles encontraram foi descer do teto para baixo, aquele paralítico, e Jesus achou incrível aquilo. Jesus achou, no nosso linguajar hoje, massa, né? E aqui é o linguajar quando Jesus fala, ele diz o seguinte: e ele, vendo a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados foram perdoados. E os escribas e fariseus começaram a argumentar dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, eles respondendo, disse-lhes: o que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Jesus, ele quebrou os protocolos daquela época, queridos. Ele quebrou os padrões da religião, os padrões da maneira de pregar, de se portar. Jesus veio com uma proposta totalmente diferente daquela época, e os fariseus se escandalizaram, aquele povo se escandalizou, porque diz: como é que ele faz um negócio desse todo? E ainda mais, ele diz que perdoou os pecados daquele homem. Como é que ele tem poder para isso? De onde ele está tirando isso? E Jesus, ele nesse contexto, queridos, ele estava quebrando padrões humanos. E o mais interessante é que no versículo 26, a Bíblia relata o seguinte: e todos ficaram perplexos e glorificavam a Deus, e ficaram cheios do temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. Queridos, que tremendo! Jesus fez uma coisa tão diferenciada. Jesus trabalhava tão diferente. Jesus tinha uma linguagem tão diferente. Jesus abordava tão diferente daquele tempo, daquela época. Era uma maneira tão equivocada que as pessoas disseram: hoje nós vimos coisas estranhas. Para eles aquilo era estranho, aquilo não era o padrão deles, não era igual àquilo que eles sabiam, que eles faziam ou falavam. E Jesus, nessa palavra de Lucas, quando nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 1, começando, né, o contexto, nós vemos um Jesus encontrando vários tipos de pessoas diferentes, inclusive esse paralítico. Mas Jesus também encontrou um homem chamado Pedro, Simão Pedro, junto com Tiago também ali. Eles estavam ali naquela pesca, pescando ali, porque eles eram empreendedores daquela época. Eles tinham barcos, né, de pesqueira, eles ganhavam dinheiro em cima daquilo. Era a empresa deles. E Jesus estava fazendo coisas diferenciadas. Ele pegou agora aquele homem que era um empresário, um empreendedor, e ele ali faz toda uma ensinação, e ele diz assim: agora eu vos chamo não como pescadores de peixe, mas para serem pescadores de homens. E nesse contexto nós vemos várias pessoas sendo abordadas por Jesus de diferentes maneiras, pessoas diferentes. Era um Pedro e um Tiago que eram pescadores, era um Zaqueu, que era um coletor de imposto, que é um coletor de imposto. Era vários tipos de pessoas diferentes, e ele ali, ele trabalha de uma forma tão diferenciada que esse povo disse: nós vimos hoje coisas estranhas.
a ponto de Jesus dizer que também convinha ele pousar na casa de Zaqueu. Ele entrou dentro da casa de um publicano, né, onde era impossível naquele tempo os fariseus fazerem isso. Ele entrou na casa do publicano e disse: eu vou comer na sua casa hoje, no meio de pecadores, no meio de homens impuros, como a lei dizia antes. E Jesus quebra padrões, né? Jesus quebra sofismas, pensamentos na mente daquele povo daquela época, e trazendo uma proposta em cima de verdades contidas em amor, em cuidado, em olhar como o homem não olha, o homem olha a aparência. Jesus estava mostrando ali que Deus olhava o interior do homem, onde ele encontrava a verdade dentro do coração do homem, não era exterior. Inclusive ele chamou os fariseus daquela época de hipócritas, né? Serpentes, vocês são como serpentes, vocês são como sepulcros caiados, por fora são muito bonitos, mas por dentro estão cheios de rapina. Então, Jesus ele ia contra totalmente aquilo que eles pensavam. Ele ia de encontro àquilo que eles entendiam como a lei, o evangelho, a verdade. E Jesus ali confrontava com a sua maneira de se portar, porque ele chegava ali junto de todos aqueles que não queriam nada com ele, né? Os fariseus não queriam estar perto dos pecadores, eles não queriam estar perto dos leprosos, eles não queriam estar perto dos mendigos, eles não queriam estar perto desse povo, porque eles achavam que o pecado, eles tinham cometido pecados e a lei estava mandando apedrejar, a lei estava mandando estar ali como um desgraçado, longe da sociedade, né? Colocados para fora. E Jesus vinha com uma proposta de agregar, uma proposta de amar e mostrar realmente o que era a verdade, como era que se vivia a verdade, como é que se portava diante da verdade do evangelho. Então aquele povo ali ficou escandalizado. Nós hoje vimos coisas estranhas, porque Jesus fugiu do padrão, entendeu? Então eles murmuravam muito sobre isso contra Jesus. Eles procuravam, a Bíblia fala que eles rangiam os dentes, irados. Eles procuravam uma forma de pegar Jesus dentro da lei dele, daquilo que ele falava. Eles encontravam uma maneira de acabar com a vida de Jesus, uma maneira de calar a voz profética daquele que veio para pregoar as boas novas do evangelho. Então, muitas vezes, Deus vem sobre as nossas vidas de uma forma diferente que nós nunca imaginávamos. Deus não cumpre os nossos padrões daquilo que a gente pensa ser o certo. Deus cumpre os padrões dele, são os padrões dele que é a verdade, que é o certo, que é o correto, que tem que ser submetido a esse padrão, embora fuja daquilo que a gente entende como um padrão correto, entendeu? Então nós temos que estar ligados realmente na videira verdadeira que é Jesus, recebendo dessa ceifa, comendo e bebendo dessa videira verdadeira que é Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele é quem sabe o contexto do coração humano, só Ele é que tem os paralelos, a verdade absoluta do que se acontece hoje, do que se aconteceu no passado, do que se vai acontecer futuramente. Então nós temos que ter a mesma mente, a mesma mentalidade de Cristo. Nós temos que nos moldar ao padrão de Cristo, nos moldar aos padrões do Senhor. Não é aquilo que nós entendemos como certo, é aquilo que Ele está estabelecendo dentro de nós, é aquilo que Ele fala como certo. Isso é que vai realmente fazer toda a diferença. É por isso que você agora vai conseguir amar até aqueles que você não conseguia amar. É por isso que você vai agregar também perto de você aqueles que você não conseguia, porque a tua mentalidade, a tua religião, aquilo que você entendia como
como, isso aqui é que é certo, então eu tenho que fazer isso aqui, eu só posso trazer para perto de mim, porque eu sei que essa é a maneira certa de se portar, de se viver. Não, você tem que agregar, você tem que amar, você tem que discernir os tempos, discernir a maneira como Jesus pensa sobre certo assunto, a maneira de discernir como Jesus pensa sobre aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está discernindo, porque o nosso Deus, apesar dele ser um Deus coletivo, um Jesus que trabalhava no meio da multidão, mas ele é um Jesus que trabalha na individualidade do homem. Ele trabalha no individual, porque como ele conhece o seu coração e o meu, ele conhece as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, ele conhece as nossas podridões, os nossos maus cheiros dentro de nós, e conhece também as nossas bondades dentro de nós, podemos dizer assim no contexto que eu estou falando, e conhece as nossas fortalezas. Ele, sabedor de todas essas coisas, ele vai saber discernir as coisas, ele vai saber discernir o que tem que se falar, como tem que se viver, como tem que se portar, entende? Então, que você não ache estranho aquilo que Deus está estabelecendo no nosso meio hoje, que você não ache estranho aquilo que o Senhor agrega sobre ele, agrega de verdade para ele, agrega de amor, de estar junto, de compartilhar com pessoas que você nunca compartilharia com elas, e você nunca estaria próximo a elas, e você nunca queria estar ao lado dessas pessoas. Então, o Senhor hoje quebra padrões, o Senhor tem quebrado padrões dentro do nosso coração. Então, que você possa ver essas coisas estranhas do Senhor, mas possa entender e discernir segundo a mentalidade de Cristo. Amém? Equibalo para você.